Bem-vindo ao deslumbre do amanhecer. Hoje, você será conduzido por uma jornada única, o arquétipo do inocente, visto através das lentes da metafísica, da mecânica quântica e da física quântica. Aqui, cada palavra é um convite para abrir espaço interno, respirar fundo e perceber que dentro de você existe um campo de possibilidades esperando para ser tocado. Este episódio não é apenas informação, é um campo vivo, pronto para se entrelaçar com a sua consciência. Antes de mergulharmos, peço algo simples e poderoso. Curta este vídeo e inscreva-se no canal. Essa ação, quando feita com intenção, cria um movimento quântico. Ela sinaliza ao universo, e também ao algoritmo, que você escolhe expandir sua percepção. Ao mesmo tempo, ajuda a levar este conteúdo a outras pessoas que, talvez hoje, estejam buscando exatamente a luz que você está prestes a receber. Compartilhar conhecimento é multiplicar vibração positiva. O inocente é o arquétipo que guarda o frescor do primeiro olhar. É a criança interior que observa o mundo sem filtros rígidos, capaz de ver beleza no simples e esperança mesmo em meio ao caos. Mas esta pureza não é ingenuidade cega, ela é um estado de consciência capaz de colapsar realidades mais suaves e harmoniosas. Quando cultivamos o inocente dentro de nós, nossa vibração muda, tornando-se ponte entre o que ainda é invisível e o que pode se manifestar. Na metafísica, o inocente simboliza a mente livre de pesos desnecessários. Ele nos lembra que as crenças cristalizadas podem ser dissolvidas pela força do olhar limpo. Na mecânica quântica, encontramos um eco: a observação influencia o resultado. O inocente, ao olhar o universo sem julgamentos, atua como um observador que permite que o colapso das possibilidades aconteça em sua forma mais bela. Pureza, aqui, é uma tecnologia da alma que ajusta frequências. Lembro de uma situação pessoal, anos atrás, quando iniciei um projeto cercado por dúvidas alheias. Escolhi entrar nele com a vibração do inocente, curioso, aberto, sem antecipar fracassos. Para minha surpresa, portas que pareciam fechadas se abriram de forma quase mágica. Hoje compreendo que aquela escolha não era apenas psicológica, mas um alinhamento com leis sutis que regem a matéria e o espírito. Essa experiência me ensinou que inocência não é fraqueza, mas um poder silencioso. Prepare-se, portanto, para atravessar este estudo com o coração disposto e a mente atenta. Nos próximos blocos, você verá como o arquétipo do inocente conversa com conceitos como superposição, vibração e campos de coerência. Cada reflexão será um degrau para que você integre não só ideias, mas um estado de presença capaz de renovar sua relação com a vida. Respire, ajuste sua atenção e permita que o conteúdo toque seu campo mais profundo. A essência do inocente e a frequência da pureza. Quando falamos sobre o inocente, evocamos mais do que um simples traço de personalidade. Trata-se de um princípio arquetípico que habita o inconsciente coletivo, um núcleo luminoso onde repousa a memória do começo, um instante puro anterior a qualquer ferida. Assim como o vácuo quântico contém todas as possibilidades antes que a matéria ganhe forma, o inocente representa, dentro de nós, esse reservatório de potência, silencioso e pleno, aguardando o toque da consciência para florescer. A pureza que ele simboliza não é ingenuidade cega, mas uma postura interior que suspende julgamentos para contemplar o que é. É o olhar que não se apressa em interpretar, mas permite que o real revele seu desenho oculto. Na mecânica quântica, a atitude do observador é capaz de alterar o resultado de um experimento. Da mesma forma, a mente que se aproxima da vida com abertura cria as condições para que novos caminhos se tornem visíveis, dissolvendo as paredes que a experiência acumulada ergueu. Recordo-me de um período em que decidi trilhar um caminho profissional que contrariava expectativas externas. Havia quem duvidasse, quem projetasse falhas antes mesmo de eu começar. Mantive, porém, o estado interno do inocente, um misto de curiosidade e confiança serena. Essa disposição produziu sincronicidades que nenhuma análise lógica poderia antecipar. Entendi que a pureza não é fraqueza, ela é estratégia quântica, um alinhamento capaz de atrair apoios e abrir portas invisíveis aos olhos da descrença. Metafisicamente, o inocente nos convida a regressar ao ponto zero, onde todas as narrativas se aquietam para dar lugar à presença nua. Há um exercício simples que pode aproximar-nos desse campo. Ao acordar, antes de tocar o telefone ou pensar nas tarefas, feche os olhos e inspire lentamente, como se fosse o primeiro sopro de ar que recebe. Abra-os, então, como quem contempla o mundo pela primeira vez.
Essa prática reprograma os circuitos habituais e devolve frescor à percepção. A física quântica fala de coerência, da capacidade de sistemas vibrarem em sintonia, criando estabilidade e potência. O inocente atua no mesmo registro. Ao permanecer imune ao cinismo, ele organiza o caos emocional, devolvendo clareza ao que parecia turvo. É por isso que, diante de alguém que cultiva essa pureza, sentimos tranquilidade e um chamado a também nos alinharmos. Sua presença funciona como um campo que suaviza tensões, permitindo que o essencial emerja. Reconhecer o inocente em si mesmo é abrir um portal para a alegria primordial, aquela que existe antes da conquista ou do reconhecimento. É permitir que, mesmo nas tempestades, uma fonte cristalina continue correndo sob as pedras, intacta em sua essência. A partir dessa clareza, as escolhas deixam de nascer do medo e passam a brotar de um lugar mais profundo, onde o self se alinha ao fluxo maior da vida, e a realidade responde com caminhos que espelham esse estado de harmonia. O olhar do inocente e o campo das possibilidades. O inocente carrega em si um dom raro, a capacidade de olhar para a vida sem o véu da suspeita. Essa disposição não é apenas uma virtude psicológica, mas um recurso essencial para dialogar com o campo de infinitas possibilidades que a física quântica descreve. Quando a mente está saturada de julgamentos, a realidade se enrijece. Quando há espaço interior, os eventos podem assumir formas inéditas, respondendo à vibração de quem observa com genuína receptividade. Na tradição arquetípica, ele representa o ponto em que a alma toca o mundo sem as armaduras do ego. Jung o descrevia como o estado onde o self ainda não foi ferido pelas sombras da experiência, e, por isso, permanece inteiro, conectado à matriz da psique. Essa mesma matriz encontra eco nos campos sutis da ciência moderna, o espaço onde partículas surgem, dançam e desaparecem, guiadas por leis invisíveis. O inocente é o reflexo humano desse estado quântico, lembrando-nos que a pureza interior pode colapsar padrões mais harmônicos no tecido da existência. Há um exercício silencioso que costumo recomendar quando alguém sente o peso de preocupações excessivas. Sente-se em um local tranquilo, respire de modo natural e escolha um objeto simples para contemplar. Uma folha, uma pedra, um raio de luz que atravessa a janela. Permita-se observá-lo sem buscar significados imediatos. Essa prática, por singela que pareça, devolve à consciência a qualidade da atenção plena, permitindo que a vibração da inocência limpe o ruído acumulado pelos pensamentos repetitivos. A vibração do inocente também revela algo precioso sobre a forma como criamos nossa realidade. Quando permanecemos abertos, mesmo diante da incerteza, enviamos ao campo quântico sinais de confiança, e esses sinais funcionam como moldes invisíveis. A física quântica fala sobre funções de onda que se estabilizam no ato da medição. Metaforicamente, quando escolhemos perceber o mundo com olhos livres, oferecemos ao universo um contorno onde a beleza e a sincronicidade podem se manifestar. Essa perspectiva não anula o discernimento. O inocente maduro não é aquele que ignora perigos, mas quem preserva a luz original mesmo ao atravessar territórios sombrios. Em minha própria vida, encontrei momentos em que a dúvida parecia ensurdecedora, mas, ao recordar o arquétipo, consegui manter viva uma confiança quieta, suficiente para sustentar passos firmes até que novos horizontes se revelassem. É um estado interior que fortalece sem endurecer, capaz de manter o coração aberto em meio às tempestades. Ao integrar o olhar do inocente, o buscador encontra uma chave para transformar o cotidiano. Pequenas ações, ouvir alguém sem antecipar respostas, iniciar um projeto sem prender-se ao medo de falhar, ou simplesmente caminhar contemplando a luz da manhã, tornam-se portais de expansão. O arquétipo recorda que a vida é generosa com quem se apresenta de modo inteiro, permitindo que cada instante seja um convite à renovação, um laboratório onde a consciência experimenta e molda a própria história. A confiança original e o poder criador. Existe uma qualidade silenciosa que sustenta o inocente, a confiança primordial. Ela não depende de garantias externas, mas nasce de uma ligação íntima com a fonte da vida. Quando essa confiança é preservada, mesmo em meio às fraturas da experiência, o indivíduo acessa uma energia criadora que antecede a forma. É como se uma corrente subterrânea, invisível aos olhos, alimentasse a coragem de dar passos que a razão hesita em validar, permitindo que o espírito dense junto às forças sutis que estruturam o universo. A ciência moderna demonstra que sistemas vivos prosperam quando há coerência entre suas partes. No plano subjetivo, o inocente promove essa coerência interior,
alinhando pensamento, emoção e ação em um mesmo campo vibracional. Essa harmonia não é fruto de cálculo, mas da simplicidade de um coração disponível. Quando permitimos que essa energia conduza nossas escolhas, a realidade responde, muitas vezes de modo inesperado, abrindo trilhas onde antes só víamos muros. Recordo um instante marcante em minha trajetória profissional. Havia uma decisão a ser tomada, e tudo ao redor sugeria prudência excessiva. Algo em mim, contudo, sussurrava que era hora de avançar, mesmo sem mapa completo. Essa voz não era imprudência, mas um eco do inocente, convidando-me a confiar no fluxo maior. O passo ousado trouxe frutos que ultrapassaram expectativas, revelando que, quando a pureza guia a intenção, o próprio campo quântico se organiza para sustentar o movimento. Metafisicamente, a confiança do inocente funciona como um selo que autoriza a expansão. Ao entrar em sintonia com esse estado, o buscador se abre para receber insights, encontros e sincronicidades que não poderiam ser planejados apenas pela lógica linear. Assim como as partículas respondem ao ato de observação, a vida responde à postura vibracional que adotamos. O inocente ensina que, ao confiar, permitimos que novas configurações se desenhem no horizonte, dissolvendo o que parecia impossível. Esse arquétipo também nos recorda que a pureza não está isenta de responsabilidade. Confiar não significa entregar-se à passividade, mas agir a partir de um centro íntegro, onde intenção e ética caminham lado a lado. A energia criadora que ele mobiliza precisa ser canalizada com clareza, para que o poder de manifestar não se torne mero capricho, mas expressão do que contribui para a evolução individual e coletiva. A inocência madura é generosa e, ao mesmo tempo, firmemente consciente. Ao cultivar essa confiança original, aprendemos a cooperar com a própria estrutura invisível da realidade. As ações deixam de ser impulsos desordenados e passam a ser movimentos que ressoam com a ordem maior. Assim, o cotidiano se torna um espaço de criação intencional. Palavras ganham peso construtivo, gestos irradiam sentido, decisões moldam futuros. O inocente nos mostra que, quando a vibração se mantém transparente, a vida se torna um palco onde a alma escreve sua dança mais autêntica. A alegria como frequência criadora. A alegria genuína é um dos sinais mais claros da presença do inocente. Não se trata de um entusiasmo superficial, mas de uma vibração serena que brota quando nos alinhamos ao fluxo essencial da vida. Essa alegria tem uma qualidade quase sagrada, pois nasce do reconhecimento de que existir já é um milagre. Assim como a luz percorre o vácuo antes de ser percebida, a alegria silenciosa percorre nosso interior antes de se manifestar em gestos e palavras, irradiando um campo que eleva tudo ao redor. Quando essa vibração é acolhida, nosso corpo, mente e emoções entram em um estado de maior coerência. A física quântica sugere que sistemas organizados tendem a emitir padrões mais estáveis, e a alegria funciona como um desses organizadores invisíveis. Ela dá coesão aos pensamentos, clareia decisões e suaviza reações automáticas, tornando-nos mais receptivos aos sinais sutis que guiam nossa trajetória. A alma, nutrida por esse estado, encontra leveza para habitar até mesmo as experiências mais desafiadoras. Lembro-me de um momento em que uma tarefa parecia excessivamente árdua. Em vez de me prender a atenção do resultado, permiti-me sentir gratidão por estar ali, aprendendo, criando, interagindo com pessoas. Essa mudança de vibração abriu um fluxo de ideias e soluções que antes não estavam disponíveis. A alegria, percebi, não depende da ausência de dificuldades, mas de uma decisão interior de permanecer conectado ao sentido mais amplo que sustenta cada acontecimento. O inocente também nos ensina que a alegria não é apenas um estado emocional, é uma linguagem que o universo entende. Quando irradiamos essa frequência, atraímos experiências que ressoam com ela, assim como campos quânticos respondem a estímulos específicos. A alegria cria ressonância, alinhando as partículas do nosso ser com realidades mais harmônicas. Por isso, cultivar pequenos momentos de contentamento, uma respiração consciente, um sorriso espontâneo, um olhar grato, é uma prática espiritual tão relevante quanto qualquer técnica complexa. Metafisicamente, a alegria é o canto do self quando reconhece que está vivo no presente. É um antídoto contra o cinismo, uma força que protege a pureza sem enclausurá-la na fragilidade. Essa alegria não ignora as dores do mundo, mas as atravessa com um olhar que sabe que há sempre algo maior sustentando o percurso. Jung afirmava que o arquétipo é uma ponte entre o inconsciente e a consciência. A alegria do inocente é essa ponte iluminada,
onde transitam esperança, criatividade e coragem. Ao integrar a alegria em nossa jornada, ampliamos nossa capacidade de criar realidades mais alinhadas ao propósito profundo da alma. Essa frequência nos convida a abandonar pesos desnecessários, a simplificar pensamentos e a permitir que a vida se mova com mais fluidez. O inocente recorda que a verdadeira alquimia começa quando permitimos que a leveza e a confiança coexistam, tornando cada passo um testemunho silencioso de que somos coautores do campo quântico que chamamos de realidade. A proteção da pureza e o encontro com a sombra. A pureza do inocente, quando amadurecida, não é fragilidade, mas uma força que sustenta a clareza em meio ao turbilhão das emoções humanas. Jung lembrava que todo arquétipo guarda um polo luminoso e um aspecto sombrio, e reconhecer essa dualidade é o que preserva a pureza da ingenuidade. Sem essa consciência, o inocente corre o risco de se tornar refém de ilusões, incapaz de perceber as sutilezas que habitam a própria alma e o tecido invisível das relações. No campo da metafísica, a sombra representa as partes de nós que não foram integradas, mas que continuam a influenciar nossas escolhas. A física quântica oferece um paralelo instigante. Partículas podem existir em estados múltiplos até serem observadas, e algo semelhante ocorre com os conteúdos inconscientes. Eles permanecem latentes até que uma luz de atenção os colapse em clareza. O inocente, quando maduro, aceita lançar esse olhar compassivo sobre as regiões ocultas, sem perder a suavidade do seu centro. Houve um período em minha trajetória em que precisei encarar crenças profundamente arraigadas sobre merecimento e valor. A princípio, resisti, pois temia que essa investigação ferisse o brilho natural que me motivava. Com o tempo, compreendi que era justamente ao integrar essas sombras que a pureza ganhava raiz, tornando-se estabilidade em vez de leveza efêmera. O inocente não precisa fugir da sombra, ele aprende a caminhar com ela, deixando que a luz interior ilumine o que antes era apenas ruído silencioso. A verdadeira inocência contém um senso de discernimento que nasce do contato com a própria profundidade. Ela não é ausência de experiência, mas a sabedoria de manter o coração íntegro depois de atravessar desertos interiores. Assim como um sistema quântico encontra equilíbrio entre ondas e partículas, a psique aprende a hospedar tanto frescor quanto a densidade. Essa harmonia não elimina a complexidade da existência, mas cria um espaço onde a clareza se instala sem apagar o mistério. Praticar essa integração pode começar com gestos simples, reservar momentos de silêncio para observar os próprios pensamentos sem julgá-los, registrar sentimentos em um diário, ou dialogar internamente com aspectos da personalidade que costumam ser rejeitados. Ao fazer isso, fortalecemos o campo vibracional onde a pureza e a sombra podem coexistir, gerando uma presença mais estável, livre da necessidade de negar partes de si mesmo para parecer luminoso. Quando o inocente se encontra com sua própria sombra e a abraça, ele descobre que a pureza não é um estado fixo, mas um movimento contínuo de retorno ao centro. Essa descoberta traz uma liberdade serena, a de saber que podemos permanecer abertos, mesmo diante das contradições do mundo, sem comprometer a integridade da essência. Nesse espaço, a vibração da inocência torna-se uma bússola confiável, guiando passos firmes rumo a criações mais alinhadas ao propósito profundo da alma. A coragem suave e o chamado para criar. O inocente, quando amadurece, revela uma coragem que não precisa de armaduras nem de gestos grandiosos. É uma força silenciosa que nasce da transparência interior, permitindo atravessar a vida com leveza e determinação. Essa coragem suave é semelhante ao modo como partículas subatômicas se movem no campo quântico, sem resistência, seguindo linhas invisíveis de coerência, sustentadas por leis que raramente percebemos, mas que mantêm o cosmos em harmonia. Essa coragem não elimina o medo, apenas o ressignifica. Permite olhar para ele sem dramatização, compreendendo-o como um sinal de que algo novo pede passagem. Na linguagem da física quântica, poderíamos dizer que o medo é apenas uma vibração que aponta para zonas não colapsadas de nossa experiência, campos ainda aguardando observação consciente. O inocente reconhece isso e escolhe avançar, mesmo diante da névoa, confiando que cada passo iluminará a próxima curva do caminho. Em minha própria jornada, houve momentos em que a coragem exigida não estava nos grandes desafios, mas nos gestos sutis. Iniciar uma conversa difícil, apresentar uma ideia ainda em gestação, ou simplesmente sustentar silêncio quando todos buscavam respostas rápidas. Nessas ocasiões, percebi que a coragem do inocente não é impulsiva. Ela nasce de um enraizamento profundo,
de um contato real com a essência que recorda a cada instante o valor de permanecer íntegro. Metafisicamente, essa coragem se relaciona ao princípio da cocriação. O universo responde à clareza vibracional de nossas intenções. Quando escolhemos agir a partir de um lugar transparente, alinhado ao self, tornamo-nos canais para que novas realidades sejam moldadas. A física quântica descreve fenômenos semelhantes, onde padrões emergem de campos aparentemente caóticos quando há coerência. O inocente compreende que criar é um ato de diálogo com essas forças sutis, um convite para que o invisível se revele. Para nutrir essa coragem, é útil cultivar práticas que ancorem presença, caminhar em ambientes naturais, observar a respiração antes de tomar decisões importantes, ou escrever sobre os próprios receios, permitindo que ganhem forma e sejam transformados em clareza. Tais gestos simples tornam-se rituais que solidificam o espaço interno, preparando para receber intuições e guiar ações em sintonia com a vibração da pureza criadora. Quando o inocente assume esse chamado para criar, ele deixa de ser apenas um símbolo de esperança e torna-se um agente ativo na construção de novas paisagens. Sua coragem suave modela campos de possibilidade, inspira confiança nos outros e lembra que toda realidade é maleável quando tocada por uma consciência que escolhe permanecer aberta. Nesse estado, a vida deixa de ser um cenário fixo e se revela como um tecido vivo, pronto para ser redesenhado pela dança da intenção alinhada ao coração. A renovação contínua e o ciclo da criação. O inocente guarda em si um segredo precioso, a capacidade de renascer, de renovar o olhar diante de cada amanhecer. Essa disposição não é apenas uma metáfora poética, mas um princípio operativo que sustenta a evolução da consciência. Assim como o universo está em constante expansão, criando novas formas a partir do silêncio primordial, o inocente recorda que a pureza precisa ser atualizada diariamente, mantida viva através de escolhas conscientes que alimentam seu frescor interior. A física quântica descreve um cosmos onde nada permanece estático. Partículas oscilam, campos vibram, informações se reorganizam incessantemente. Essa dinâmica encontra eco no movimento da alma quando se permite abandonar certezas rígidas para acolher novas perspectivas. O inocente compreende que a pureza não é um estado fixo, mas um fluxo, um pacto silencioso de permanecer permeável à beleza e ao aprendizado que cada instante oferece, mesmo quando a vida apresenta paradoxos e mudanças inesperadas. Recordo-me de uma etapa em que precisei reinventar projetos que já pareciam consolidados. A tentação era manter o conforto do que estava pronto, mas algo mais profundo solicitava transformação. Escolhi, então, o caminho do desapego criativo, confiando que, ao liberar o que já cumprirá seu ciclo, surgiriam novas ideias mais alinhadas ao propósito presente. Essa atitude, sustentada pelo arquétipo do inocente, permitiu que a transição se tornasse um ato de expansão, e não de perda. Metafisicamente, o renascimento contínuo é um diálogo com o self mais profundo, aquele que conhece a trama invisível por trás dos acontecimentos. Cada gesto de atualização vibra como uma onda que reorganiza o campo ao redor, abrindo espaço para experiências que refletem nossa disposição interior. É por isso que práticas simples, como revisar intenções ao final de um ciclo lunar, reorganizar o ambiente físico ou iniciar o dia com afirmações de abertura, podem amplificar a ressonância do novo. Esse arquétipo também nos ensina que o ciclo da criação não se limita a resultados visíveis. Há renovações sutis que ocorrem no silêncio, quando pensamentos cristalizados cedem lugar a percepções mais amplas. A pureza, nesse sentido, é uma disciplina suave, manter-se receptivo mesmo quando nada parece mudar na superfície. Tal postura preserva o espaço para que realidades mais alinhadas amadureçam em seu tempo, como sementes germinando sob a terra antes de romperem em luz. Ao compreender a renovação como um movimento permanente, o buscador se liberta do peso da estagnação. Cada respiração torna-se convite para um novo início, cada escolha, um ato de criação. O inocente lembra que a vida responde ao frescor da consciência, oferecendo caminhos sempre mais coerentes com a vibração cultivada. Nesse espaço, o ciclo da criação deixa de ser uma teoria distante e passa a ser uma experiência íntima, onde o ser participa ativamente da tessitura do universo. A sabedoria da simplicidade e a arte de sustentar o essencial. A essência do inocente revela que a verdadeira sabedoria não está nas camadas complexas de teorias, mas na simplicidade que sustenta o núcleo da vida. Essa simplicidade não é superficialidade, mas a capacidade de manter o contato com o que é essencial,
mesmo quando as circunstâncias tentam nos arrastar para a dispersão. Assim como o espaço quântico abriga uma ordem invisível sob aparente caos, a pureza desse arquétipo aponta para um equilíbrio silencioso que organiza o existir. Na linguagem da metafísica, a simplicidade é um atributo do espírito que conhece o valor do suficiente. Quando não mais buscamos preencher cada instante com ruídos, abre-se um intervalo onde a inteligência criadora pode falar. O inocente encarna essa disposição, um ser que sabe saborear a clareza de um gesto, a nitidez de uma palavra sincera, a quietude de um pôr do sol. Ele nos lembra que, quando o supérfluo se dissolve, a essência se torna audível e a vida adquire peso real. Em minha própria trajetória, percebi que muitas das respostas que buscava não surgiam de longas análises, mas de momentos de quietude, quando eu me permitia estar presente sem tentar controlar o desfecho. A clareza vinha como um sopro discreto, trazendo discernimento e paz. Esse aprendizado mostrou que o inocente é um mestre silencioso, capaz de guiar escolhas complexas através da lucidez simples que brota quando o coração está limpo de excessos. A física quântica descreve estados de mínima energia, onde sistemas encontram estabilidade antes de saltarem para novos níveis. Esse princípio reflete o que acontece em nossa psique quando encontramos o ponto de repouso interior. A simplicidade é essa energia mínima, um espaço fértil onde ideias se organizam antes de emergirem em ação. Quando cultivamos essa qualidade, acessamos um reservatório criativo que alimenta tanto projetos concretos quanto o florescimento de qualidades humanas mais elevadas. Para nutrir essa sabedoria, práticas de contemplação tornam-se aliadas poderosas. Silenciar-se diante de uma paisagem, degustar um alimento com plena atenção, ou reservar alguns minutos para respirar conscientemente antes de iniciar o dia são formas de afinar o olhar para o essencial. São exercícios que restauram a harmonia perdida quando nos deixamos prender por exigências que não correspondem ao ritmo profundo da alma. O inocente, ao sustentar a simplicidade, recorda-nos de que a vida não precisa ser incessantemente complicada para ser grandiosa. Ele ensina que o verdadeiro impacto nasce de ações enraizadas na clareza e na leveza, e que a grandeza espiritual não se mede pelo acúmulo de informações, mas pela capacidade de viver de acordo com o centro luminoso. Essa sabedoria silenciosa prepara o terreno para que cada gesto, cada pensamento e cada palavra carreguem a força de um universo inteiro, alinhado à vibração da pureza. Encerramento e convite final. Ao chegarmos ao fim deste percurso, percebemos que o inocente não é apenas uma figura simbólica, mas um estado de consciência que pode ser cultivado e expandido. Ele nos recorda de que, mesmo em meio a complexidades, há sempre um ponto de luz capaz de sustentar esperança e criatividade. Esse ponto, presente no íntimo de cada ser humano, conecta-se com as leis sutis que a física quântica descreve e com a sabedoria temporal que a metafísica preserva. Reconhecer esse núcleo é abrir espaço para que a vida se revele mais ampla, mais vibrante. Toda a caminhada que fizemos até aqui demonstra que pureza e discernimento não são opostos, mas forças complementares. O inocente maduro olha para o mundo sem perder o frescor do olhar, mas também sem abandonar o senso de realidade. Ele aprende a unir a suavidade do coração com a clareza da mente, tornando-se um observador capaz de colapsar experiências que refletem harmonia. É nesse ponto que ciência, filosofia e espiritualidade se encontram, revelando-se como aspectos de uma única tapeçaria de sentido. Há um convite implícito nesta jornada: aplicar o que foi aprendido, permitindo que a vibração da pureza se manifeste nas pequenas escolhas diárias. Ao despertar, por exemplo, dedique alguns instantes para reconhecer a vida como presente, e veja como isso muda o tom do dia. Em conversas, ofereça atenção plena, evitando pressa em responder. Nos momentos de incerteza, lembre-se de que a confiança suave do inocente pode criar o espaço necessário para que soluções se revelem. Na perspectiva quântica, cada ato de consciência reorganiza o campo ao redor. Quando cultivamos o estado do inocente, passamos a interagir com a realidade de maneira mais criativa e coerente, colaborando com a ordem subjacente que sustenta o universo. Essa cooperação não exige esforço rígido, mas uma presença lúcida, uma escuta interior que reconhece sinais sutis e responde a eles com autenticidade. A simplicidade desse gesto é o que o torna poderoso, capaz de alterar o curso de acontecimentos. Que este estudo não fique restrito à mente, mas reverbere como experiência viva. Retorne a ele sempre que precisar recordar que a inocência não é fraqueza, e sim fonte de vitalidade e clareza. Permita-se habitar esse campo,
deixando que sua luz ilumine escolhas, relações e projetos. Ao fazer isso, você estará não apenas nutrindo sua própria jornada, mas também irradiando uma frequência que beneficia todos os que cruzarem o seu caminho. Por fim, convido você a continuar explorando outros arquétipos aqui no canal. Cada um guarda um fragmento do grande mapa da psique e do universo, revelando diferentes aspectos da dança entre consciência e criação. Se este conteúdo lhe trouxe valor, curta o vídeo e inscreva-se no Deslumbre do Amanhecer. Esse gesto simples fortalece o fluxo quântico que sustenta esta comunidade e ajuda a expandir um campo de aprendizado que transforma, inspira e multiplica a luz no mundo. E assim, te vejo no próximo vídeo, com mais informação sobre tudo que envolve crescer, evoluir, transformar e manifestar. Até breve!